Existem momentos em que tudo parece desbotado, a alma cansada, os sonhos pausados e a esperança por um fio. Você até sorri por fora, mas por dentro carrega um cansaço que palavras não explicam. A mente tenta manter a fé de pé, mas o coração sente-se exausto. E nessas horas parece que a oração não passa do teto, que as promessas esfriaram e que Deus ficou em silêncio. Mas não. Ele está presente até nos dias mais sem cor. A verdade é que a esperança não some, ela adormece. Hoje, pela palavra e pela oração, Deus quer te lembrar: ainda há vida dentro de você. Ainda há plano, ainda há recomeço, porque o Deus da esperança ainda chama seu nome com ternura. Romanos 15, 13 nos revela que Deus é chamado de o Deus da esperança. Não por acaso, mas por identidade. Ele não apenas dá esperança, ele é a própria fonte dela. Isso significa que, quando tudo mais falha, a esperança ainda está viva porque ele está presente. Não é uma esperança vazia, baseada em sorte ou em possibilidades humanas. É uma esperança ancorada na fidelidade de um Deus que não muda. Quando Paulo escreveu esse versículo, ele estava falando a uma igreja que enfrentava desafios, tensões e incertezas. E a resposta não foi um plano imediato, nem uma solução mágica. Foi um lembrete do caráter de Deus. Ele é esperança. Ele enche. Ele sustenta. E hoje ele quer encher você de novo. Esperança, na Bíblia, não é ilusão, é certeza viva, alimentada pelo Espírito. Diferente do mundo, que trata a esperança como talvez ou quem sabe, a esperança em Deus é sólida, fundamentada em promessas que não falham. Ela não depende do cenário, da lógica ou do tempo. Ela nasce quando decidimos confiar em quem Deus é, mesmo sem entender o que Ele está fazendo. Essa esperança não nos envergonha, porque está alicerçada em um Deus fiel, presente e amoroso. Não é pensamento positivo, nem fuga da realidade. É a coragem de continuar mesmo quando tudo diz para parar. E essa coragem vem dele, do Espírito Santo que habita em nós e sopra a vida onde há cansaço. Deus quer te encher de alegria e paz como um sinal de que a esperança ainda pulsa aí dentro. Romanos 15, 13. Não fala de migalhas, mas de abundância. Vos encha de todo gozo e paz. Isso revela o desejo do Pai de te ver vivendo com leveza, mesmo em meio às batalhas. Não uma alegria superficial, mas aquela que vem do fundo da alma, onde só Ele alcança. A paz que Deus oferece não é ausência de problemas, é presença dele em meio a eles. E quando a alegria e a paz se instalam no coração, a esperança que parecia apagada começa a reacender como chama viva. Talvez hoje você não sinta forças para dar grandes passos, mas Deus quer te lembrar o que Ele está fazendo dentro de você já é sinal de vida nova. O desânimo vem silencioso. Rouba o brilho dos olhos e o gosto das pequenas coisas. Ele não chega gritando. Ele se instala aos poucos. Numa oração que já não tem a mesma força, num amém que sai mais por hábito do que por fé, em dias que passam e parecem todos iguais. O coração vai se fechando, a mente vai se cansando e a alma se cala. E é aí que a esperança começa a se apagar. Não porque Deus sumiu, mas porque o barulho das dores abafou a sua voz. Mas mesmo quando você não consegue mais reagir, Deus ainda se move. Ele vê além do seu silêncio. E hoje, Ele quer reacender o brilho que o desânimo tentou apagar. Mas Deus não ignora corações desanimados. Ele se aproxima com ternura e renovo. O Senhor não se assusta com fraqueza, não se afasta do cansado e não despreza quem perdeu o ânimo no meio da caminhada. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele mais se revela como Pai. A Bíblia está cheia de pessoas que, em algum ponto, se sentiram fracas demais para continuar. E foi justamente aí que Deus se manifestou com mais compaixão. Porque Ele não exige força antes de se aproximar. Ele entrega força quando se aproxima.
Hoje, se o seu coração estiver cansado, saiba que o céu não te acusa. O céu te acolhe e a voz de Deus sussurra: eu ainda estou aqui e vou te renovar. A esperança não nasce do que vemos. Ela cresce quando cremos mesmo sem enxergar. Na caminhada da fé, nem sempre as respostas são visíveis, e muitas vezes a esperança floresce no escuro. Ela não depende de sinais imediatos, mas de uma decisão interior. Eu escolho confiar, mesmo que ainda não entenda. Hebreus nos lembra que a fé é a certeza do que se espera, ou seja, esperança e fé caminham de mãos dadas, e ambas exigem que a alma se incline mais à voz de Deus do que às circunstâncias. Você não precisa enxergar tudo com clareza para continuar esperando. Você só precisa lembrar de quem prometeu. Porque quando a esperança é alimentada pela fé, o invisível se torna real dentro de nós, antes mesmo de acontecer ao redor. Às vezes, o problema não é a falta de fé, mas o cansaço de esperar. E até isso Deus entende: esperar dói. Esperar sem respostas dói ainda mais. É difícil manter a esperança viva, quando as promessas parecem distantes e o tempo parece caminhar na direção contrária dos nossos sonhos. Mas a boa notícia é que Deus não se irrita com seu cansaço. Ele não rejeita quem está esgotado. Pelo contrário, Ele acolhe, compreende, sustenta e renova. O Salmo 103 diz que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Então, se hoje o seu coração já não clama com força, se a espera tem te deixado em silêncio, saiba que o Espírito Santo ora com você, intercede por você e sopra a esperança sobre você. Deus não desistiu de você, nem por um segundo. Ele promete abundância de esperança, não escassez. Porque em Cristo, o recomeço é certo. Romanos 15:13 diz: para que abundeis em esperança. Essa palavra abundar significa transbordar, ultrapassar o limite, ter mais do que o suficiente. Deus não quer apenas te dar um pouco de ânimo. Ele quer encher até extravasar. Não importa quão esgotado você esteja, a fonte da esperança não seca, porque ela vem de Cristo. E quando estamos nele, até o que parecia fim se transforma em começo. Ele é o Deus que escreve nova história mesmo em páginas manchadas de dor. Em Cristo, o recomeço não é possível, é garantido. Essa certeza é o solo onde a verdadeira esperança floresce. O Espírito Santo é quem acende essa chama novamente. Não depende só de você. Muitas vezes, o fardo de manter a esperança parece pesado demais. Achamos que temos que ser fortes o tempo todo, que precisamos dar conta até de crer. Mas a verdade é que até a esperança é um dom que vem do Espírito. Romanos 15:13 termina dizendo que essa abundância de esperança vem pela virtude do Espírito Santo. Ou seja, não está nas suas mãos sustentar essa chama. Está nas mãos dele reacendê-la. Você pode estar fraco, mas o Espírito é forte. Você pode ter se calado, mas ele intercede. E quando ele sopra sobre você, até cinzas viram fogo. De novo, você não está sozinho para acreditar. O Espírito está com você para recomeçar. Deus é especialista em transformar corações desanimados em testemunhos vivos. Ao longo da Bíblia, vemos um padrão constante. Deus chama os fracos, levanta os abatidos, renova os exaustos e transforma os improváveis. Porque Ele não procura os que estão prontos, Ele prepara os que estão disponíveis. O que hoje parece um coração sem forças, amanhã pode ser um coração cheio de compaixão, cura e autoridade. Deus não descarta histórias machucadas, Ele redime. Não apaga passados difíceis, Ele os ressignifica. Talvez você não veja ainda, mas a dor que você sente agora pode se tornar cura para outros. O desânimo de hoje será o testemunho de amanhã, porque nas mãos de Deus, nenhuma dor é desperdiçada. Mesmo que os resultados ainda não mudaram, o seu interior pode ser renovado. Hoje, muitas vezes, esperamos que a mudança venha de fora.
uma resposta, uma porta aberta, um alívio visível. Mas Deus, com sabedoria eterna, começa a transformação de dentro para fora. Você pode não ver nada diferente ao redor, mas se o seu coração for tocado hoje, tudo já começou a mudar. Porque quando a esperança é restaurada por dentro, os olhos voltam a enxergar caminhos que antes pareciam fechados. A paz não vem só quando as circunstâncias mudam. Ela nasce quando o Espírito de Deus traz vida nova ao seu interior. Hoje, Deus quer te dar esse renovo. Mesmo que o externo permaneça igual, o seu coração pode sair daqui completamente diferente. Cada lágrima que você derramou em silêncio não passou despercebida. Foi vista, sentida, recolhida. Você pode até achar que chorou sozinho, que ninguém percebeu, mas o céu estava atento em cada noite em que o seu travesseiro virou altar. Deus não apenas vê as lágrimas, Ele as valoriza. O Salmo 56:8 diz que Ele recolhe cada uma delas num odre, como quem guarda algo precioso. Isso significa que nada do que você sentiu foi ignorado por Ele. Nenhuma dor sua foi em vão, nenhum lamento ficou no vazio. O Deus da esperança é também o Deus da sensibilidade. Ele é forte o suficiente para mudar tudo, mas terno o suficiente para chorar com você antes de mudar. Você é amado até nas lágrimas que não sabe explicar. Esperança é quando você decide crer que Deus ainda tem um plano, mesmo que tudo pareça parado. Existem dias em que nada acontece externamente, mas por dentro uma escolha precisa ser feita. Seguir acreditando. Mesmo sem resposta imediata, mesmo com portas fechadas, mesmo com o coração pesado. Esperança é um ato de coragem. Não é sentimento, é posição. Não é ilusão, é fé fundamentada na palavra que diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Jeremias 29:11. Crer em meio à imobilidade é uma das maiores provas de maturidade espiritual, é dizer: Eu não vejo o plano, mas conheço quem o escreveu. E isso me basta para continuar. Há uma paz que vem do céu, e ela não depende de circunstâncias, mas da presença dele. O mundo oferece uma paz que dura pouco, baseada em resultados, conforto ou controle. Mas a paz de Deus é diferente. Ela invade mesmo quando tudo está fora do lugar. É uma paz que não precisa de explicação, porque ela nasce da certeza de que Deus está perto. Romanos 15:13 fala de paz em meio à fé, não após a vitória, mas durante a espera. Isso significa que, mesmo com perguntas sem resposta, você pode ter um coração tranquilo se estiver ancorado na presença de Deus. Essa paz não anestesia, ela fortalece. Ela não ignora a realidade, mas te ajuda a atravessá-la com coragem. Hoje, Deus quer te dar essa paz, aquela que guarda a mente e o coração, mesmo no meio da tempestade. Hoje, é dia de respirar fundo e declarar: Eu ainda espero no Deus que não falha. Você pode estar cansado, decepcionado, com a alma abatida por tudo o que não deu certo até aqui. Mas a sua esperança não está morta. Ela só precisa ser lembrada. E hoje, Deus está te chamando para reavivar essa fé quieta que ainda existe. Aí dentro, não é tarde demais. Não está perdido. Não acabou. O Deus que começou a boa obra não se esqueceu de você no meio do caminho. E se Ele ainda te dá fôlego, é porque ainda tem planos que respiram através da sua vida. Diga isso, com fé, mesmo se for com voz trêmula. Eu ainda espero, porque meu Deus não muda, não falha, não atrasa. Essa confissão feita com o coração quebrado é mais poderosa do que 1000 gritos em dias bons. Porque quando Deus restaura a esperança, até o impossível volta a ser possível. Não é exagero nem poesia. É o que acontece quando o coração volta a pulsar pela fé. Coisas que pareciam enterradas começam a florescer. Portas que pareciam seladas começam a se mover. E forças que você achava que não tinha, simplesmente voltam. Esse é o poder da esperança vinda do céu.
Ela reorganiza o interior e renova o olhar. Você começa a ver possibilidades onde antes havia desistência. Começa a sonhar de novo, a acreditar de novo, a viver, com propósito. Porque a esperança que Deus dá não é só consolo, é impulso. Ela te levanta da cama, ela te conduz à oração. Ela reacende o sim que você achava que nunca mais conseguiria dizer. Senhor Deus, Tu és o Deus da esperança, da paz, do recomeço. Hoje nos colocamos diante de Ti, com o coração muitas vezes cansado, a alma enfraquecida e os olhos em busca de um novo fôlego. Tu sabes quantas vezes tentamos manter a fé de pé, enquanto tudo ao redor parecia ruir. Quantas vezes disfarçamos o desânimo, quantas lágrimas escondidas, quantos améns ditos na tentativa de continuar. Mas, hoje, Pai, diante da Tua palavra em Romanos 15:13, clamamos: enche-nos de todo gozo e paz na fé, para que abundemos em esperança pelo poder do Teu Espírito Santo. Sopra a vida sobre os corações esgotados, traz leveza para as mentes aceleradas, renova a alegria que foi silenciada e reacende, com Tua luz, a esperança que adormeceu. Não queremos apenas sobreviver, queremos viver com propósito. Mesmo sem entender tudo, escolhemos confiar. Mesmo sem ver ainda, decidimos esperar, porque Tu és fiel, Tu és constante, Tu és esperança viva. Dá-nos paz em meio às batalhas, dá-nos força para os próximos passos e guarda o nosso coração na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com seu coração, deixe seu amém nos comentários e declare com fé: minha esperança está em Deus. Clique em gostei, para que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão precisando de um renovo. Inscreva-se no canal Minutos de Paz e ative o sininho. Estamos juntos aqui um dia sim e um dia não, com orações que fortalecem, restauram e te aproximam do coração de Deus. Compartilhe essa oração com alguém que está cansado, desanimado ou precisando de um recomeço. Você pode ser instrumento de esperança na vida de alguém hoje. Nos vemos na próxima oração. Lembre-se, a esperança nunca morre onde Deus habita.